Olá, sejam bem-vindos, somos Eleni e Sérgio e no vídeo anterior entramos na Noruega. A nossa primeira impressão do país foi a melhor. Preços das coisas ok, muitos lugares para acampar e muita coisa legal para ver. Ainda não era o cenário que buscávamos, mas estávamos a caminho dele. Primeiro fiord. Os braços de mar entre as altas montanhas são verdadeiras obras de arte da natureza. Aqui são mais de 1000 e é no verão que eles ficam com esse visual incrível. Muita gente aproveita essa janela do verão para viajar na Noruega. A quantidade de carros, vans e motorhomes nessa região era absurda. Nada de errado se não fosse muita gente com carros grandes alugados, sem muita noção de espaço e da velocidade. Dirigir nessa parte foi um teste de paciência, mas nada que quebrasse o encanto da paisagem. Nessa área se concentram alguns pontos turísticos muito visitados, por isso que tinha bastante gente por aí. Demos sorte de não encontrar nenhum motorhome dentro desse tour. Estamos chegando aqui na borda do Leisefjord. Parece que pouca gente encara descer a estrada até aqui, porque lá em cima estava bem cheio e aqui tudo tranquilo. Vamos estacionar o carro, dar uma olhada ali na beirinha da água. É uma vila, ó. Tem restaurante, um mercado ali, aluguel de caiaques, passeio de barco. Vamos olhar lá. Bonito é, hein? A bichinha trabalhou para chegar aqui, hein? Chegamos? Wave warning. Ah, é que quando vem os barcão faz uma onda grande. A estrada desce desde lá, vai fazendo assim, ó. E vem pra cá. Isso sim é um fiord, hein? Pena que fechou o tempo e a água tá escura, mas é bonito igual. É na Noruega que se concentra a maior quantidade de fiordes do planeta. Eles foram esculpidos a partir das camadas geladas que cobriam tudo na Era do Gelo. Os fiordes são os mais importantes cartões postais e atrações turísticas do país. Dá para chegar na borda do fiord vindo de barco desde cidades próximas ou por uma trilha com uma escada de madeira com 4.444 degraus. Acho que o nosso jeito foi o mais simples, descendo pela estrada em serpentina. Mas agora era subir tudo de volta. Primeiro passando pelo túnel super estreito e depois as 27 curvas fechadas da Leisvegen Road. Paramos aqui para dar uma esticada nas pernas, uma esfriada no carro. 27 curvas bem empinadas. Mas olha aqui, ó, o visual. Chegamos até aí para conhecer um lugar imperdível. Mais de 7.000 pessoas visitam Preikestolen na alta temporada.
é um dos pontos turísticos mais fotografados da Noruega. E não foi à toa que o Tom Cruise ficou pendurado aí no filme Missão Impossível 6. E o platô com vista para Lysefjord é realmente impressionante. Chegamos com a ideia que tínhamos que conhecer, mas não valeu a pena pagar 30 euros de estacionamento e depois de encarar 8 quilômetros de caminhada, ter que ficar na fila para tirar uma foto na ponta da formação rochosa. Nossos amigos Glória e Renato, da Casa Nômade, tiveram mais sorte que nós. Tiveram aí ainda na baixa temporada e visitaram o alucinante Preikestolen. Viajando, temos que fazer algumas escolhas. Com uma quantidade absurda de lugares incríveis, principalmente aqui na Noruega, nem tudo dá para conhecer. Um pouco desapontados, fomos buscar nosso canto para dormir. Que legal isso aqui. Nossa, fizeram lá no meio da água. Que provavelmente não tinha água, podia ter gelo antes. Vai saber. Não é? Olha que água limpinha. Oi. Ui, foi cansativo hoje, hein? Hoje foi. Foi. Andamos que uns 350 quilômetros. É, a distância nem tanto, mas é do estresse, né? O povo não sabe dirigir. Estradinha. Apertadinha. Estrada que é mão dupla, mas é para uma pista e meia. Então tem, os caras não param. Os caras querem que você saia da pista, o cara sai da pista e as lateral assim, né? é, e um monte de gente sem retrovisor. O lugar é lindo, hein? Difícil a vida do viajante na Noruega. O lugar é lindo. Porra, vamos fazer um macarrãozinho. É macarrãozinho agora? É macarrãozinho, Sérgio. Um macarrãozinho. Aqui nós paramos num... É um lago aqui, bem tranquilo. Vamos aproveitar, né? Vamos. Tchau. Bom dia. Ó que legal esse lugar que a gente descobriu para dormir ontem. Bem na beirinha do lago. O Sérgio já fechou tudo lá pra gente ir embora. Ontem nós ficamos um pouquinho frustrados com o Preikestolen. Até pensando em voltar lá hoje bem cedinho, mas decidimos que não. Nós vamos começar a dirigir por uns lugares mais isolados hoje e vamos sair desse circuito tão turístico. Na Noruega é meio complicado traçar uma rota. O negócio é escolher uma direção e ir. Oi, galera! Oi, gente! Olha que bichinho bonito! Olha aí, porque tem que andar devagarinho, porque as folgadas ficam dormindo no meio da estrada, né? E como em qualquer outro lugar do mundo, é andando por lugares não turísticos que se conhece o país. As construções são um plus. São tão perfeitas que nem parece que alguém vive nelas. Muitas têm o telhado verde, o misto de ervas e flores que serve como isolamento térmico, estabiliza a casa, purifica o ar e serve de abrigo e fonte de alimento para os bichinhos. Na Noruega, as possibilidades nunca se esgotam. Primeiro vimos um rio tão bonito que já valia a pena parar. De repente, um barulho de cascata muito forte. E antes mesmo de saber que tinha um estacionamento mais para frente, já tínhamos enfiado o carro na beira da estrada. Esse é o bom do 4x4. Tá todo mundo brigando lá, ó. E a gente parou aqui, ó. O que é? Olha aquela pedra instagramável ali. Olha a pedra, hein? Ó. A cachoeira era linda. E vimos que tinha outra e mais outra. Tinha cachoeira para todo lado. Ei. Tô vendo.
Quando é de surpresa, tudo fica mais divertido. A Noruega que nós imaginávamos estava começando a aparecer. A estrada era absolutamente maravilhosa. Dava vontade de parar a cada 2 minutos. De longe vimos uma montanha branquinha de gelo e com certeza tinha uma estrada que ia até lá. Óbvio que nós fomos dar uma espiada no caminho que levava até o glaciar. Sair da rota comum é o que a gente mais gosta de fazer. Às vezes dá certo, às vezes não muito. Nós chegamos aqui onde nós vamos dormir. A estrada para o glaciar estava fechada, nós tivemos que dar meia volta. Mas só de pegar aquela estrada ali, parecia uma pintura, já valeu a pena. Engraçado, né? É uma área de descanso e pode parar. Serginho aqui só observando a galera. Tem de tudo um pouco, né, Sergito? Tem. É impressionante uma coisa aqui que a gente viu. Toda essa estrutura aqui, ó. Tudo isso aqui. Mesa, banco, banheiro, privada, pia. Tudo é de aço inox. Tudo. Imagina o preço para fazer um troço desse. Olha o tamanho da estrutura. Olha. São acho que 4 banheiros enormes. Tudo de aço inox. Mas tá bom, tá bonito aqui onde nós vamos dormir hoje. O glaciar aí em cima. Deixa eu ver. Olha lá o glaciar. O tempo já tá virando, porque diz que amanhã vai chover. Já, que lindo aqui. O que é nossa terceira ou a nossa quarta noite aqui? Quarta, né? Quarta noite. Vamos dormir tranquilo aqui, tá na beira da estrada, mas acho que não tem muito barulho, não. Estamos aqui tomando nosso cafezinho, olha, não para de chegar gente. Vamos ter bastante vizinho essa noite. Bom dia, povo. Paramos aqui para pegar água. A noite foi meio conturbada ali no estacionamento. Um maluco até bateu no nosso carro, manobrando. Mas tudo bem, vamos pegar a estrada que hoje o dia promete. Além do caminho tá lindo, tinha uma tentação a cada quilômetro. Essa área toda era de cultivo de frutas, principalmente cerejas. Difícil resistir. E eu deixo o Sérgio doidinho querendo parar em tudo. Nessa aqui as árvores não estão tão carregadas nem tão maduras, mas mesmo assim, olha que beleza. Ali para trás tinha umas plantações maravilhosas, mas não dava para parar. É muito comum as pessoas deixarem as coisas para vender assim na beira da estrada. Nós vimos na Escócia também. Você põe o dinheiro aqui, ó, na caixinha da honestidade e escolhe a sua. Eu vou pagar a minha aqui e vou levar uma caixinha. Eu estava tão entretida com as minhas cerejas que nem vi a entrada do túnel. Nossa, que túnel é esse, gente? Lembram dos túneis atrações turísticas que falamos no vídeo anterior? Eles começaram a aparecer. Olha a ponte, que coisa linda! Na saída apareceu a mega ponte Hardanger sobre o Fjord Eid, de quase 1,5 km e a maior ponte suspensa da Noruega. Lindona desse jeito, foi construída para encurtar o tempo de viagem entre a capital Oslo e Bergen, outra importante cidade e segunda maior cidade da Noruega, que até 2013 eram conectadas somente por ferryboat. 7 quilômetros. Pensa que era tudo? Dentro do incrível túnel Vallavik, que é a continuação da ponte, ainda tinha uma surpresa. Olha a rotatória dentro do túnel, parece um disco voador.
cima do túnel. Vamos ver qual que é a surpresa do lado de lá. Até onde pensávamos que não havia nada para nos surpreender, dirigindo por uma cidade super comum, tivemos que parar várias vezes. Nós percorremos vários quilômetros margeando lagos que chegavam a dar uma confusão visual. Formavam um espelho natural, um imenso caleidoscópio, imagens surreais. Na Noruega, qualquer paisagem vai para outro nível. Sem dúvida, são entre as montanhas que estão as paisagens mais encantadoras da Noruega. É quase impossível não se apaixonar pelas remotas vilas e por tantas maravilhas naturais quando dirigimos por elas. E se por terra o visual é incrível, imagina desde os cruzeiros que navegam pelos braços de mar. Os fiordes são a Noruega, e se engana quem pensa que são todos iguais. Gudvangen tem uma antiga e encantadora aldeia viking. Está num ponto estratégico e uma deliciosa parada. Nós estávamos super empolgados para cruzar o túnel mais famoso da Noruega, 24,5 km dirigindo dentro da montanha. Mas nos últimos quilômetros, antes de entrarmos para o túnel, vimos um review na internet que dizia 500 metros de alegria e 24 quilômetros de claustrofobia. Suficiente para a gente mudar de ideia. No último minuto, pegamos o desvio que entrava para a cidade, sem saber que essa segunda maneira de passar a montanha, essa sim era uma experiência inesquecível. É da passarela que se projeta na encosta da montanha, no mirador Stegastein, que se tem um panorama incomparável. Bom, vamos lá lutar agora para tentar chegar perto do negócio para tirar uma foto. Opa, conseguimos! Se os fiordes são bonitos de baixo, de cima são impressionantes. Difícil imaginar uma vista mais perfeita que essa. Nesse lugar, resetamos tudo o que havíamos visto nessa viagem. A partir daí, descobrimos por que a Noruega é um sonho de consumo de tanta gente e por que está entre um dos países mais bonitos do mundo, o que somos obrigados a concordar. No próximo vídeo vamos mergulhar fundo em paisagens alucinantes. Então não se esqueçam de se inscrever aqui para seguirmos juntos nessa incrível jornada. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!